Então vamos falar sobre isso. A gente começa com o Mauro Betti. Mauro, fala sobre isso. Convocação e esse outro tema. Bom, eu estou neste ofício desde 90. Desde 93, toda convocação, não toda não, mas 99% delas, eu dou a minha lista também. Porque é muito fácil, eu costumo brincar, falando sério, que os colegas convocam mais que o Exército. Né? Tá no meio da transmissão, durante o jogo, tem que ir para a seleção. Então, algumas seleções têm 78 centroavantes, às vezes não tem goleiro. E eu confesso, já conversei com todos os treinadores em off, nesse caso mais em off do que on, que já serviram à seleção brasileira, à exceção do Ernesto Paulo, que foi treinador do Brasil contra a Gales em 91. Todos eles já me falaram que algumas convocações, 22, 23, 24, 26 atletas, 18, alguns nomes, algumas vezes eles não teriam convocado, mas precisava chamar alguém. Né? E eles não vão falar, evidentemente, quando. Até um que até me falou quem era, e eu já era até imaginável. Então, assim, para você contrapor uma lista, pô, é um absurdo essa lista, tá certo? Você tem que dar a sua também. Então eu sempre publiquei aqui no blog da Jovem Pan a minha lista dos jogadores. E sempre lembrando que com 26 você vai ter nomes a mais mesmo, que evidentemente não estarão nos 23 da Copa. E com a restrição de um modo geral a atletas do Brasil, embora não tantos, normal. E aí você também não tinha o Richarlison lesionado e tal. E entendo que, do modo geral, a lista é boa, porque não dá para ser muito melhor. Claro que você pode discutir alguns nomes, e até interessante muitas das questões que se colocaram. Pô, não pode chamar o Everton, porque de fato logo na sequência vai ter campeonato mundial de clubes. Mas muitos que não queriam o Everton pediam a convocação do Rafael Veiga. Vai ter que jogar também. Então é aquela coisa. E aí, questão de gosto, de novo, assim, pizza. Chega meia calabresa, meia mussarela, para não falar em português. Aí eu quero uma calabresa, você quer mussarela, quem tá certo? Ninguém, é questão de gosto. E mais de ideias. Também concordo com o nosso Bruno Prado quando ele fala, e eu falo também há muito tempo, que seleção não é só momento. O momento vale para algumas coisas, mas não sempre. E você tem que ter o entendimento de que o jogador rende com o treinador na seleção e às vezes o que está rendendo no clube. É um caso, por exemplo, de um nome tão criticado que você citou, do Everton Ribeiro. Na seleção ele tem jogado muito mais do que tem jogado no Flamengo. Mas pela experiência, qualidade e pensando em treinamento, normal que ele se convoque ou que seja convocado. Mais normal ainda, e era um absurdo do Tite ter deixado o Vinícius Júnior de fora. Legal. Gabriel Magalhães, ok, uma expectativa é ter jogado bem, o zagueiro canhoto, o alto é legal também, eu acho que até que nem vai pra Copa, mas enfim, alguns desses, claro, não vão, porque são 26, né? E cito o Richarlison porque é um cara que às vezes joga mais na seleção do que joga na Inglaterra. Então você vai colocando. Então eu não vejo nenhum absurdo, tá? Daniel Alves, cara, um dos melhores laterais da história do futebol brasileiro, está voltando à Europa para jogar no Barcelona. Ah, mas tá mal o Barcelona, ele não jogou tanto tempo. Mas, de novo, é uma posição extremamente carente no mundo. Se você não tem Daniel Alves, você vai ter o Emerson Royal, não acho grande coisa, mas tá lá. Você pode ter o Danilo, que é a mesma coisa, e pode ter o Daniel. E o Daniel morrendo de vontade de jogar a Copa, porque ele não pôde, porque ele é lesionado em 2018. Então, ok. Ah, mas aí outros nomes... Gente, é de questão de gosto. Eu acho que a lista é boa e é o que dá para fazer. Um e outro nome você pode e deve discutir, mas não vejo nenhuma incoerência, e só pegando o rabicho do Renan Lodge, que já não poderia entrar no Equador, outras grandes questões, e tem uma questão do Djokovic, eu acho que não precisa nem questionar. E entendo que a CBF foi muito bem, e o César Sampaio, na entrevista coletiva, foi mais assertivo ainda. Independente dessa questão do Equador, qualquer atleta que esteja nesse estágio vacinal ou não esteja, embora o Renan Lodge tomou uma vacina, não será convocado, e eu acho que está certíssimo. O Mauro César Pereira vai falar sobre isso, o Vampeta também, e eu penso dois momentos da fala do Mauro Betti, dizendo o seguinte, quando fala assim, não é momento. Eu acho que o momento... Pode ser, mas não é... Não, seleção é um dos fatores para a convocação. Eu vou, acho que, reforçar o que você está dizendo. Para mim, esse momento existe, sim, no momento da última convocação para a Copa. Okay. Daqui até lá, se o cara for brega... Sério, mas quando chegar perto da convocação, esse cara tá arrebentando. Tipo Esquilate na Copa de 90. Isso, eu acho que isso tem que ser levado muito em conta. O que o cara não tá jogando nada hoje, mas se na cabeça do técnico ele tem grande chance de ressurgir, Neymar. Eu até compreendo isso. Não sei se concordaria ou não, se eu fosse o técnico. Ronaldo 2002. Eu até compreendo. E a outra coisa que eu queria é que vocês devem ter ouvido, muitas vezes, nos últimos tempos, quando vai sair a convocação da seleção brasileira, a seguinte frase de muita gente: por favor, tomara que esqueça o nosso time. Por favor, não chame jogador, porque vai estragar o nosso time. Vocês ouviram isso várias vezes. Chama. Então, e na hora que não chama,
o cara mete sorvete na testa. É um maluco não chamar o jogador do meu time. Eu só queria lembrar isso, porque esse programa, o Mauro César chegou, a primeira coisa que ele falou pra mim era esse programa de informação. Você lembra os caras? Se o Vampeta falou, você perdeu o manual de redação. Você perdeu a memória. Então, eu queria só lembrar isso. Mauro César Pereira, queremos ouvi-lo. Eu acho até, Vanderlei, que essas reclamações, né, por não convocação de jogador do time estão ficando cada vez mais para trás. Eu vejo o torcedor ele rezando para não convocar mesmo. Nós acabamos questionando, a imprensa questiona, chamou fulano, chamou Beltrano. E também existem também algumas situações de pessoas que extraoficialmente na imprensa falam pela comissão técnica, né? Então surgem coisas do tipo assim, não, por que o Pedro não é convocado? Porque ele é reserva. Opa, peraí. Mas o Jesus fica no banco, o Coutinho nem no banco fica, porque ele mudou de time agora e com todo respeito ao glorioso Aston Villa, campeão europeu, ele caiu, porque ele jogou em times maiores. Na própria Inglaterra, o Liverpool é muito maior que o Aston Villa. Ele jogou no Bayern, ele jogou no Barcelona. O Aston Villa não é um time dessa prateleira. Ele tem uma história, já foi campeão inglês, mas é um time hoje médio na Inglaterra, que andou até pela segunda divisão. E está indo para lá para tentar se recuperar. E aí um jogador que sempre é convocado. Então acho que aí quando o torcedor ou o jornalista, seja lá quem for, questiona, vem cá, mas por que o Veiga não tem uma chance e o Coutinho sempre tem? Até para ver o jogador em ação, como é que ele reage. Porque uma coisa é o técnico observar o jogador. A outra é trabalhar com o atleta. Porque aí você tem um cara no treino, conversa com ele, você pode fazer uma experiência no treinamento e ver se ele desempenha um determinado papel ali, uma função que você imagina para aquele cara. De repente não, de repente sim, de repente até surpreende, fala, esse cara do trato aqui, o que eu peço ele faz, e começa a ter entender esse jogador de uma outra forma. Então as convocações servem para isso também, né? Para você ter um entendimento maior sobre como se aquele jogador combina com você, com a sua ideia para o time, você como técnico. Então acho que assim, mas o Tite não é diferente dos outros, né? Todos os técnicos de seleção de fato têm suas contradições, têm suas idiosincrasias, têm as suas manias, até o Tele tinha, o Tele uma vez cismou com o Elzo. O Elzo era intocável do Tele. Se você imaginasse o Tele 4 anos antes, o Elzo não passaria na porta. De repente é um jogador intocável, porque o Tele mudou, passou a ver futebol. Pega o time do Tele campeão brasileiro com o São Paulo, já era é um time mais brigador, tinha goiano. Exato. As coisas mudam também nas mentes dos técnicos. Mas acho que a questão é que assim, o Tite ele tem também essa coisa do grupo de fato, e alguns jogadores são meio que eleitos, ou quase isso, e esses caras têm uma certa preferência. Acabam sendo, assim, não diria favorecidos, mas acabam sendo nomes certos mesmo quando não estão correspondendo. O Everton Ribeiro entrou nessa lista. Tem uma característica diferente, faz um papel e tal, mas, de fato, pelo que ele vem produzindo em média, essa temporada agora foi a pior dele. Em muitos anos, acho que a pior temporada dele desde que ele passou pelo Oriente Médio, dos Emirados Árabes. Inferior a qualquer temporada, no Cruzeiro, no Flamengo, onde fosse. Curitiba mesmo. No Curitiba, entre média de gols, assistências, foi o pior desempenho do Everton Ribeiro nos últimos anos, né? Talvez quase que na carreira dele inteira. E ele está sendo convocado direto. Mas a seleção não joga bem e tal. Pois é, mas aí eu acho que o questionamento até ele faz um certo sentido, porque outros atletas eventualmente estão querendo uma oportunidade, né? Então eu acho que passa muito por aí. Mas eu acho que o torcedor mesmo, agora não liga muito não. Porque está no comecinho, estadual, pré-temporada, mas quando chegam as competições mais importantes, eu acho que todo mundo acende uma vela lá, bate um tambor, fala, pelo amor de Deus, não convoca o cara do meu time. Por quê? Porque o calendário do futebol brasileiro ele é bizarro, ele cria essas situações em que a seleção desfalca o time, o que não acontece lá fora, né?